Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Jaque Rasmussen, psicóloga, estou aqui no canal Pensando Bem para apoiar o desenvolvimento profissional e pessoal de vocês. E hoje a gente vai falar sobre estresse, que é um quadro que pega 90% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É realmente muito frequente, esse dado é um dado muito relevante para que a gente acenda um alerta para trabalhar melhor as nossas emoções e para blindar melhor a nossa saúde emocional, buscando fatores de prevenção. A gente trouxe já algumas técnicas, uma delas foi a técnica do Mindfulness, que já está aqui no canal, inclusive, que ajuda bastante no processo de proteção da nossa saúde emocional com relação a alguns sintomas que são característicos de estresse. Mas e aí, gente, o que vocês acham? O estresse ele pode ajudar ou pode nos atrapalhar no nosso dia a dia? Quando a gente fala de sensações, de emoções, sempre a resposta é depende. Um certo nível de estresse, ele nos ajuda a nos adaptar, é uma resposta do organismo simplesmente a uma alteração de equilíbrio. E aí a gente reage diante desse alarmógeno, né, que é uma situação alarmante ou uma situação que nos exige muito, para que a gente possa nos adaptar. E então o estresse ele é fundamental para um processo de adaptação. Quando ele começa a ser maléfico, né? Quando a gente fica tão estressado, essa situação ela é tão recorrente, o desgaste de energia e emocional é tão grande que começa a atrapalhar os diversos fatores da nossa vida. Eu trouxe aqui algumas fases do estresse até para que a gente possa refletir sobre isso, pensar sobre alguns momentos da nossa vida, identificar se a gente se enquadra em algumas dessas fases, até para que a gente possa desenvolver estratégias de enfrentamento com relação a isso. A primeira fase do estresse, gente, é a fase de alerta, é quando a gente tem contato com agente estressor, né? E aí acontece uma alteração fisiológica mesmo, descarga de adrenalina, para que a gente possa se adaptar e ir para a segunda fase, que é a fase que a gente chama de resistência. Apesar desse nome, que às vezes tem conotação negativa, né? É uma fase que é bacana, é onde acontece o processo de adaptação e de mobilização de energia e de recursos para que a gente possa enfrentar aquela situação estressora e para que a gente consiga ir para a fase de resolução. Então acontece a adaptação e quando essa adaptação acontece, a gente automaticamente se desenvolve. E aí, diante de outros estímulos que são similares àquele, a gente já vai ter estratégias de enfrentamento, a gente já vai ter uma robustez maior para lidar com aquela situação sem grandes desgastes, sem grande sofrimento. Qual que é o problema? É quando a gente começa a passar para a terceira fase do estresse, que é a fase de fadiga. Quando as pressões, né, o alarmógeno, as pressões ambientais, elas continuam acontecendo e a gente não consegue se adaptar diante dessas pressões. A gente não consegue passar pela segunda fase, que é a fase de resistência, de uma forma bem sucedida. Aí começam a aparecer os sintomas, que é alteração do sono. A gente pode ter um quadro tanto de hipersonia, quando a gente dorme demais, quanto um quadro de insônia, que é da acentuada de cabelo. Às vezes acontece até um quadro de aloprécia, né? Que, por exemplo, homens às vezes têm uma falha no bigode, na barba ou no cabelo, né? No caso das mulheres. Homens também podem ter no cabelo, enfim, mas é mais comum na barba, no rosto. Redução do interesse sexual, isolamento, alteração de humor, cansaço crônico, tudo isso são sintomas de estresse que acabam drenando bastante a nossa energia, fazem com que nós tenhamos uma queda de produtividade e afeta negativamente várias áreas diferentes da nossa vida. E aí a gente tem uma quarta fase de estresse, que é a fase de exaustão, que é quando a gente negligencia os sintomas que acontecem na fase 3 e a gente continua sendo exposto ao estímulo estressor sem buscar estratégias de adaptação. A gente entra na quarta fase, que é a de exaustão,
que aí aqui a gente pode ter um rompimento mesmo, que pode ser caracterizado por uma doença, que pode ser física ou emocional. Às vezes a pessoa explode com alguém do nada, pode ter até um ataque de raiva mesmo, tem até um filme, né, Um Dia de Fúria, que ilustra muito bem isso. Ou pode ter um processo também de somatização, né, de adoecimento físico mesmo, em função desse prolongamento da situação de fadiga diante de estímulos alarmógenos sem a gente conseguir se adaptar. Então, gente, quando a gente fala de estresse, a palavra-chave é adaptação. A gente precisa criar estratégias de enfrentamento para que a gente possa se adaptar ao estímulo que está causando esse estresse, a pressão que está causando esse estresse. Ou então, se a gente achar que a gente não vai conseguir se adaptar, a gente tem que se afastar desse estímulo, né? Que são as situações que são interessantes e importantes da gente ter atenção. Então, já que eu entendi que eu tô diante de uma situação de forte pressão, de uma situação que tá me deixando alarmado, né? Uma situação difícil, que tá trazendo todos os sintomas que você falou, de alteração de sono, queda de cabelo, enfim. E aí, né? O que eu posso fazer para conseguir me adaptar e enfrentar, né, essa situação alarmógena ou essa situação de pressão que eu tô passando? Primeira coisa é o conhecimento. Tudo isso que a gente está conversando aqui já auxilia no processo de conscientização, que é sempre o primeiro passo das estratégias de manejo que a gente conversa para manutenção de saúde emocional. Segundo, atividade física regular. A atividade física ajuda muito a gente a drenar energia. E às vezes quando a gente está estressado, a cabeça ela tá ali a mil, mas o corpo ele tá mais parado. E quando a gente coloca o corpo para funcionar, é como se a gente conseguisse dar uma esvaziada na cabeça. Então, a atividade física regular, principalmente atividade física aeróbica, ajuda bastante. Identificar e neutralizar ou minimizar as fontes estressoras. Se eu tenho condição de me afastar do que está me estressando, então o ideal é a gente fazer isso, né? Ou pelo menos diminuir a frequência de contato que eu tenho com a fonte estressora ou com a situação que está me deixando aí num estado de desequilíbrio. Se isso não for possível, gente, aí a gente precisa investir cada vez mais em todas as estratégias de enfrentamento que a gente viu aqui. Contato com crianças, animais de estimação e natureza são estratégias que são naturais para que a gente possa renovar as nossas energias. Existem várias pesquisas que correlacionam o contato com crianças, animais de estimação e natureza com um processo automático de renovação de energia emocional. Então isso ajuda muito. Ter contato com as pessoas que a gente ama, assim como nos quadros de ansiedade, né? Isso traz emoções positivas, e as emoções positivas nos ajudam ali a ter recursos para lidar com as situações complexas quando elas surgirem. Fazer a estratégia que a gente chama de lazer inteligente ou lazer planejado. Se você for pegar a sua agenda de trabalho, você tem uma série de cronogramas ali que você precisa cumprir, né? E aí, quando você tem um momento de folga, às vezes você acha que você precisa descansar fisicamente, mentalmente e tudo. Só que esse descanso, entre aspas, que você fica parado sem fazer nada, um descanso inativo que a gente fala, ele não está associado com uma renovação de energia. Seu organismo ele não descansa. Se você ficar, às vezes, o final de semana todo no sofá assistindo Scream, Netflix é Scream? Streaming. Então, se você ficar o final de semana inteiro no sofá só assistindo streaming, isso não vai renovar suas energias. Na segunda-feira, gente, você vai estar tão cansado ou mais cansado do que na sexta. Então, coloquem atividades dentro da sua agenda relacionados ao que a gente chama de lazer ativo, principalmente aquele lazer que é associado a algum tipo de atividade física, atividades que são prazerosas para você.
É necessário também a gente entender que agente estressor e estresse são coisas diferentes. Não é porque você está diante de um agente estressor que você precisa ficar estressado. Muito pelo contrário. Você pode estar diante de um agente estressor, criar estratégias de enfrentamento, se adaptar diante dele e se desenvolver, ficar mais forte ali diante daquele agente. Você não precisa estar estressado porque você está numa situação de pressão, entende? Então, separar isso é importante. E melhora da qualidade do sono. Tudo que você puder fazer para melhorar a qualidade do seu sono vai te ajudar também a reduzir os sintomas de estresse. Tem um processo até que a gente chama de higiene do sono, que é você se preparar antes de dormir, fazer uma refeição leve, fazer atividades que são atividades também mais leves. Se for ver alguma coisa na TV, vê um programa que é mais tranquilo, evita terror, ação ou coisas explodindo, que podem colocar a sua mente no processo de grande atividade. Então faz esse processo de desligamento gradual, assim, de redução de energia gradual antes de dormir, que vai ajudar. O quarto também mais escuro ajuda na produção de hormônios relacionados ao sono, que vai te ajudar a dormir melhor. Então fazer esse processo de higiene do sono vai te ajudar a dormir melhor, que vai também te ajudar com os outros sintomas que são relacionados ao estresse, além do sintoma específico, né, que é de falta de sono ou sono exagerado. Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês uma técnica de manejo de estresse específica que se chama relaxamento progressivo de Jacobson. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta. Se quiserem dar sugestões também de outros assuntos que vocês gostariam de ver aqui, estamos abertos a sugestões.